Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Felipe Fernandes, gerente comercial Nordeste da Santrans. A gente está aqui diretamente na Intermodal para trocar uma ideia hoje com um grande parceiro nosso, o Edmilton Ribeiro, um despachante com grande experiência no mercado local lá em Recife, experiência com o mercado de Salvador, de Fortaleza. E ele vai trocar uma ideia aqui com a gente, explicar um pouquinho sobre a questão de como ele vê o mercado, como ele está sentindo o mercado nesse ano, quais são as perspectivas. E aí eu vou passar um pouquinho aqui para ele comentar um pouco sobre o histórico de vida dele, profissional, para vocês conhecerem um pouquinho, e em seguida a gente chega com um bate-papo. Olá, Felipe. Obrigado pelo convite. Eu sou Edmilton Ribeiro, como ele bem falou, eu sou despachante aduaneiro, estou à frente do Grupo Ribeiro Mundial. Eu já atuo na área aí há mais de 25 anos, né? Desde o ano 2000 eu já comecei a trabalhar na área, lá no Porto de Salvador, né? Hoje em dia eu sou baseado no Recife, a gente atua muito no Porto de Suape, Aeroporto do Recife, também Porto de Salvador, Porto Pecém. E o nosso serviço lá no Grupo Ribeiro Mundial é prestar um serviço não só ligado ao desembaraço aduaneiro, como todo o processo de acompanhamento de porta a porta, né? Assessoria, né? Que é o que vocês costumam dar para os clientes, né? Vocês realmente abraçam o cliente e vão dando uma assessoria durante todo o processo que ele precisa, porque usualmente os clientes também não têm todo o know-how para poder dar conta daquela situação. Exatamente. Né, do processo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você começou em Salvador, hoje você está mais sediado em Recife, em Suape. A nível de logística e a nível de tratativas para desembaraço, tu sente diferença entre os portos? Sim. Tu sente o que mais te traz de diferença entre lidar com receita, lidar com terminal, entre Porto de Suape, por exemplo, e Porto de Salvador? Porto de Suape, a Receita Federal, ela consegue ser mais dinâmica, mais moderna, mais aberta, né? No Porto de Salvador ainda tem mais tradicionalista, aquele auditor fiscal mais tradicionalista. Então o acesso é mais dinâmico, a perspectiva de desenvolvimento, a contribuição da Receita Federal para o desenvolvimento do Estado é mais presente. Mas também muda muito porque no Porto de Salvador o potencial maior, o forte deles é a exportação. Já no Porto de Suape, o forte é a importação. Então são características muito diferentes, a Receita segue muito isso. Mas quando você fala, por exemplo, de Ministério da Agricultura, já no Porto de Salvador ela consegue ser mais avançada. Por quê? Porque a exportação de produtos que têm anuência do MAPA, elas passam muito pela exportação. Né? E a exportação tem que ser mais dinâmica. Então, por exemplo, no Porto de Salvador você tem um posto avançado do MAPA 24 horas, que a inspeção do MAPA é feita sobre rodas, né? O caminhão passa com o container e aí ele confere o lacre, abre e confere a carga ali em cima do e já segue para a exportação. Né? Então tem alguma diferença nesse sentido. Isso deve basicamente, aí você vai me instruir melhor, mas é muito voltado porque trabalho com perecível, trabalho com fruta na região, né? Então automaticamente o porto ele vai se estruturando para poder atender uma demanda que não pode ficar parada. A gente tem que fazer o negócio realmente fluir, né? Exatamente. E hoje especificamente falando a nível de mercado de Pernambuco, como você está vendo o mercado? Porque a gente está vendo assim crises de guerra que está impactando no petróleo, está impactando no combustível. Alguns clientes acabam ficando com receio de fazer negociações agora, estão querendo dar uma freada no negócio. O que tu está sentindo no dia a dia? Tu está sentindo que as coisas elas realmente estão um pouco travadas ou tu sente que o mercado já meio que se acostumou com crise depois da pandemia? Depois da pandemia a gente vive em crise no mundo. É verdade. Assim, todo ano só se escuta falar que será um ano de crise, né? E mesmo assim, negócios são feitos, tem gente que está ganhando dinheiro e tem gente que talvez nem tanto. Mas, em geral, você vê que o brasileiro ele consegue se sobressair nesse momento de crise como um todo. Pernambuco, ela vem numa situação de desenvolvimento pelos investimentos que estão sendo feitos atualmente, né? Você vê a própria APM lá, o terminal de contêiner da Maersk, que vai ser entregue agora no segundo semestre deste ano. E também a Abreu Lima, a refinaria Abreu Lima, que ela está na segunda etapa agora de construção, e aí vai entrar muito investimento nesse sentido, fora outros investimentos que estão sendo feitos também por lá. Então isso move realmente o Estado, né? A governadora também está muito focada, né, em estruturar melhor o Estado para atender essas questões logísticas e está investindo bastante na logística, né? Construção de estradas, de anéis viários, etc., para poder melhor atender e atrair mais indústrias para lá, né? Aí agora eu vou até devolver uma pergunta para você aqui, Felipe. Assim, como eu fico muito mais centralizado lá
em Pernambuco, no Porto de Suape. Então eu tenho essa perspectiva muito positiva que lá, quando você vai comparar em relação à Bahia, em relação a Fortaleza está vivendo um momento mais promissor para esse ano, por mais que exista essa situação de crise. É claro que contribui, atrapalha um pouco esse desenvolvimento, melhor dizendo. E já você, o que é que você percebe lá no Ceará? Eu te digo o seguinte, bicho, a gente pegou de 10, 15 anos para cá, o governo do estado do Ceará, ele realmente deu um investimento legal, porque o sonho do cearense era conseguir chegar onde Pernambuco estava, porque Pernambuco sempre foi um estado pioneiro no Nordeste a nível de desenvolvimento. A gente sempre olhava para Pernambuco e dizia assim, putz, a gente tem que pensar assim, a gente tem que trazer investimento, a gente tem que desenvolver. E ao longo de 10, 15 anos, o governo do estado fez muito isso, a gente trouxe muito investimento internacional, a gente vê que o mercado ele realmente se profissionalizou, os portos estão cada vez mais modernos lá no PCM, mas eu te confesso que do ano passado para cá eu vejo que Pernambuco está se movimentando muito. E eu estou começando a visualizar que é como se assim, vamos acordar, vamos botar para frente que a gente tem potencial. Então eu vejo que Pernambuco hoje está caminhando mais rápido do que eu pensei. Entendeu? Pernambuco está indo melhor. Agora sim, a gente tem algumas vantagens em Pecém, que por exemplo a gente tem dificuldade em Suape. O porto de Pecém é um porto extremamente barato. É verdade. Os portuários são extremamente baratos. Recife, infelizmente, devido à questão do volume que você tem, que é superior ao volume de Pecém, os custos portuários acabam sendo um pouco mais caros. Então, tem alguns pós e contras, mas eu vejo que a nível de desenvolvimento econômico, Pernambuco está em Pernambuco de 2 anos para cá, ele está dando aquela acelerada e Pecém ainda continua naquela morosidade, fazendo o mesmo feijão com arroz, que está dando certo, entendeu? Concordo com você, perfeito. Exatamente, eu acho que esse custo, né, de swap realmente atrapalha, é um dos problemas que a gente enfrenta lá. Recentemente passamos por vários problemas aí em relação à devolução dos contêineres vazios, pelo MSC principalmente na importação, né, que gerou um gargalo aí terrível, aí, custo para os importadores. Isso desmotiva, inclusive, né, novos investimentos, novas pessoas ingressarem como importadores. Uma coisa que a gente tem lá muito no nosso DNA na Ribeira Mundial é formar novos importadores. Então a gente pega aquele empreendedor que nunca importou na vida, que muitas vezes está sediado no interior de Pernambuco, você nem acredita, tem muita gente com visão internacional. Precisa de uma ajuda, né? Precisa de uma ajuda, uma mão, para realmente mostrar o lado fácil da coisa, né? Oferecer tranquilidade. Exato. Por mais que exista um ambiente de risco, mas você, pela expertise que a gente tem de mercado, pelo que a gente conhece, a gente consegue oferecer uma certa tranquilidade. E aí, mas quando você vê cenários como esse de guerra internacional, ou swap com esse problema de container, que ele faz a primeira importação, mas, pô, como é que você não dá um container? Para você explicar isso para uma pessoa que está começando, é difícil. Como é que eu não consigo devolver o container? E como é que eles vão querer me cobrar demurge por isso? E né? a gente ainda tem um ponto de que o demurge é um fator caríssimo, claro, a gente tem consciência disso, que é em dólar, mas ainda tem uma questão do transportador, que muitas vezes ele fica parado com o caminhão dele, com o container em cima, sem poder rodar. E isso gera um custo absurdo para a pessoa, né? Assim, realmente, assim, esses entraves acabam atrapalhando muito, e no final das contas, quem paga a conta somos nós. Exatamente. O cliente ele não pode simplesmente absorver aquele custo e acabou, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A nível de mercado, qual é o segmento que você normalmente trabalha, que tem o seu leque de clientes, de carteira de clientes, e qual é aquele segmento que você olha assim e diz assim, putz, esse segmento aqui é um segmento que eu realmente tenho aquele tesão em trabalhar. Aquele segmento, eu segmento assim, putz, é bom de trabalhar com esse segmento porque o produto é legal, porque a tratativa com receita é legal, entendeu? E conta um pouco mais ou menos assim dessa tua visão de experiência no mercado. Hoje em dia a gente trabalha muito forte com a indústria como um todo, mas em primeiro lugar ali a indústria de plásticos, né? Principalmente de embalagens. Então a gente trabalha muito com a importação da matéria-prima, os insumos, os polímeros, né? Para a fabricação dessas embalagens. Então esse é o nosso carro-chefe. E o que eu tenho realmente aquela vontade de trabalhar, por ser muito simbólico para a gente lá em Pernambuco, são as frutas que são produzidas no Vale de São Francisco. Não xodó, né? É o xodó da gente, porque existe hoje em dia um ciúmes muito grande, por falta de rotas diretas do Porto de Suape para exportação, que é uma carência também, um ponto negativo que tem lá, mas que estima-se que vai ser resolvido até o final desse ano. Então a gente fica com ciúmes porque que a fruta é produzida aqui
e vai para Uma Pecém. distância gigante, Numa vai pra distância Pecém pra muito- Natal, né? Vai pra- pra- é. Não, Pecém é a grande maioria, né? É. E pouco vai para Salvador. Até fica Salvador, porque Salvador é até mais próximo do que o Porto de Suape. Sim, E também o Vale do São Francisco é a divisa entre a Bahia e Pernambuco. sim. Mas ir para o Ceará, a gente fala assim, pô, por quê? Paga um frete terrestre muito Bem mais mais caro. caro para poder ter uma rota direta para atender isso, é um custo logístico. Isso impacta na competitividade do nosso produto a nível Lá internacional, fora. né? E realmente, assim, quando a gente fala de logística, a gente não está falando somente de um frete, a gente não está falando somente de um transporte. A gente está falando de uma cadeia logística que impacta automaticamente no nosso consumo diário, né? É automático no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente tem hoje a questão do diesel. Isso impacta automaticamente no produto final que está chegando na prateleira para a gente poder consumir. Então, realmente, assim, a gente esses ciúmes, esse xodó que se tem, é super compreensível e eu concordo que tem que ser batalhado para que a gente consiga movimentar e escalar isso a nível de swap. Porque realmente é lógico, né, a gente fazer o escoamento para swap por uma questão de proximidade, por uma questão de cultura também. É muito mais fácil o diálogo, a comunicação, as possibilidades são muito melhores, né? Interessante. Com certeza. Deixa eu ver aqui o que mais. Nesses longos anos que você teve de experiência, tem alguma experiência assim que você diz assim, putz, essa experiência aqui meio que me transformou, eu tive um problema com Receita Federal, entrou em perdimento e eu consegui através disso reverter o cliente. Tem alguma coisa assim que aconteceu mais de inusitado assim na tua experiência como exterior? Aí a gente vai precisar de Muito tempo. muito tempo para poder falar de situações como essa, porque o trabalho do despachante aduaneiro é extremamente desafiador. Sim. Isso é rotina nossa, ter que criar soluções e lutar por justiça, Sim. né? Porque eu digo que o comércio exterior, ele nem sempre é justo. Sim. Mas assim, é o que move de toda forma e a gente tem que saber jogar de acordo com as cartas que você tem na mesa. Então, teve uma situação no Porto de Suape que as exportações elas passam por questão de vigilância, de Polícia Federal, para ver combate ao tráfico internacional de drogas, etc. E aí tem o escaneamento de container, quando o container ingressa no terminal. E aí, quando tinha esse posicionamento para poder fazer essa vigilância, o Porto Suape estava escaneando novamente e cobrando 2 escaneamentos do cliente. E além todo esse serviço de posicionamento, para poder fazer essa vigilância. E aí, no meu entendimento, aquilo ali não era porque se o container entrou, já foi verificado, ele não tem nada de errado nele. E a Polícia Federal está investigando aquele container novamente, é porque o problema possivelmente é no terminal. Sim. Porque o que está acontecendo de ser contaminado esse tipo de carga, né, com inserção de drogas ou outras coisas ilegais, é feito dentro do terminal a maioria das vezes. Sim, sim. Então, por que o cliente exportador tem que pagar com essa despesa e às vezes perde até o navio por conta disso? Né? Então, a gente fez uma abertura de uma notificação extrajudicial junto à Receita Federal, através da Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil, porque esse cliente está sendo altamente penalizado com isso. E quando você forma um custo para exportar, qualquer despesa a mais, você acaba tendo um prejuízo que é irreparável. Então a gente conseguiu que o Tecom não cobrasse do cliente essa taxa de exportação e isso foi replicado para todos os exportadores, não só para o meu cliente particular. Né? Eu trouxe para todos os exportadores isso e consegui. Então esse foi um momento assim, muito gratificante para mim, assim, que eu pude contribuir com um todo, não só com o meu cliente específico. Né? Então tenho boa lembrança desse momento. Isso é bem interessante mesmo, porque nesse ponto específico, o cliente ele vai ver que você realmente está por ele. Você está batalhando para que o negócio dele flua e que o negócio dele seja rentável. E automaticamente você entrega aquilo que você comentou no começo, que é o serviço junto ao cliente, que é o serviço personalizado e tudo mais. Então é isso que faz a diferença para que a gente consiga realmente movimentar o mercado. O despachante ele é o advogado do cliente na aduana, né? Então ele está ali para defender determinadas situações, essas injustiças que ocorrem, né? Tanto em relação aos órgãos fiscalizadores, como até os operadores logísticos, os armadores, os terminais, que muitas vezes eles, por terem ali um certo monopólio, né?
Por isso que eu recomendo que trabalhe com agente de carga, né? Sim. Porque aí você tem uma flexibilidade, você tem uma flexibilidade muito maior para trabalhar com agente de carga. Tem gente que está ali para lhe ajudar, para resolver essas questões. Porque se você fica na mão de um armador, né? Eles, inclusive, estão vendendo despacho, aí fala assim, vai comprar um despacho no armador. Mas, amigo, se você tem um problema logístico para resolver com o armador, você não consegue acesso com ninguém. Eu que conheço todo mundo, eu tenho dificuldade. Imagina que sua do INPE deu um canal vermelho. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Imagina. E normalmente quando a gente vê grandes empresas, big players, que são os armadores, eles costumam trabalhar sempre com staff reduzido. Uhum. Então não vai ter aquela mesma atenção e dizer assim, calma que eu vou te ajudar, vou te resolver. Então bate lá no porto, vai atrás de buscar algumas coisas para poder ter informação. Não. Simplesmente vira processo e o processo vai se acumulando, né? É totalmente diferente. Exatamente. É bem isso. Deixa eu agora puxar aqui uma perguntinha aqui que a gente tem na cartinha para ver se a gente muda um pouco o tema. Vamos lá. Se você pudesse eliminar um problema de logística internacional hoje, qual seria e por que ele ainda não foi resolvido? Profunda essa pergunta, né? Olha, a questão... Existem vários, assim, quebra de lote, acho que é um problema, mas é eventual. Né, quando um container acaba sendo esquecido para cá, eu tenho visto com uma certa frequência, viu? Isso tem me preocupado um pouquinho. Atraso de navio, né? Sim. Que às vezes você faz uma programação e o navio atrasa. A pergunta é qual o problema que eu gostaria de resolver, né? Isso. Aí eu queria ir lá e acelerar o navio. Da minha parte, uma das coisas que mais se prejudicam, assim, do meu ponto de vista, o negócio internacional, é a flutuação de frete. Uhum. Isso é o que a gente sente a nível de mercado, é que o nosso cliente fez toda uma precificação, trabalhou em cima daquilo, produziu um preço final para poder colocar para venda, e aí, principalmente quando a gente fala de mercado asiático, que flutua extremamente, a gente sempre tem uma variação. Então, acho que para mim, especificamente falando, se a gente conseguisse tirar esse probleminha, deixar o mercado mais estável, para a pessoa poder trabalhar e conseguir produzir em cima daquilo, sem ter tanta dificuldade, sem tanto percalço, isso eu acho que facilitaria muito para todo mundo, né? É verdade. Então, a gente não consegue segurar, né? Não tem como, é solto. Mas se a gente conseguisse, através da compreensão dos armadores, que é importante para o desenvolvimento de mercado, seria bem interessante. Pois é verdade. Outra perguntinha aqui, na sua visão, maior risco no comércio exterior está mais na operação ou na tomada de decisão? O maior risco é na tomada de decisão, sempre, né? Assim, porque você pode ter uma decisão boa e problema na operação pode ocorrer porque acontece fatalmente. Mas se você já toma uma decisão ruim, a operação já vai ser ruim. Então ela é a fonte. Exatamente. Né? Então, assim, você pode ter uma decisão boa e ter algum problema na operação, e aí você vai precisar se virar para resolver. Ou você pode tomar uma decisão ruim e a operação ser ruim, vai ser muito mais trabalhoso para você resolver. Custoso. Então, assim, eu acho que o problema de decisão realmente, às vezes, definir um modal correto. Imagine, temos aqui urgência, vamos planejar aqui 30 dias para a carga chegar, vou mandar no marítimo. Só tem 30 dias. A decisão foi essa. Mas poderia ter mandado no aéreo, né? Porque aí você teria certeza que em 30 dias ia chegar, ia desembaraçar e tudo. Então você trabalhou sem margem ali. Tomou uma decisão ruim, né? Principalmente no cenário atual. Exato, porque a gente sabe que as coisas elas estão mudando com muita frequência, né? A instabilidade depois da pandemia, ela realmente está muito constante. Isso que você fala é importante e do meu ponto de vista eu concordo contigo, porque traz ao que a gente comentou no começo. Como é importante o importador, o exportador, a pessoa que quer trabalhar com o mercado internacional estar bem assessorado. Exato. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem compreensão de um trânsito, de uma rota, do risco de um tipo de movimentação, e a gente, como já traz experiência, traz essa bagagem, a gente consegue dar esse direcionamento. Exatamente. No caso desse, por exemplo, vamos de 30 dias, a gente pode não tirar todo o container e movimentar aéreo, porque seria caro demais, mas parte do produto que vai ser mais essencial para poder atender a demanda, pode movimentar aéreo, o restante movimenta marítimo. Ou no LCL, um full container. Exato. O importante é tu entregar para o cliente alternativas, né? E a nossa experiência no dia a dia, o nosso trabalho constante, faz com que a gente consiga entregar para o nosso cliente realmente situações que são mais peculiares e entregar segurança para que ele tenha um sucesso no trabalho dele. Eu tenho uma cliente que já faz um tempo que ela
quer importar, ela já estava planejando importar painéis de LED para a Copa do Mundo. Legal. Aí ela me falou, tá produzindo, vai sair tanto. Falei, veja bem, pode dar problema. O prazo está apertado. Ela, não, vai dar certo porque tem prazo e tal. Veja bem, crise, cenário atual, Copa do Mundo, alta demanda. Cuidado. O que aconteceu? A gente teve que embarcar às pressas e por pouco não perdeu a data de partida que conseguiria chegar a prazo para a Copa. Foi tipo assim, teve que fazer o booking na última semana, entendeu? E com As pressas. Risco, né? Aquele do preço caro, do tudo caro, porque automaticamente na pressa, na urgência, acaba que tem que pagar mais caro para conseguir fazer a movimentação. Eu precisei acionar aí, né, uma série de parceiros para conseguir realmente cumprir essa data, porque se perde a data do dia, foi 18 de março, inclusive. Se perde a data 18 de março, essa carga não ia chegar. Então ainda tá com aquele friozinho na barriga, ainda transbordo, né? Tá vindo com a Mercedes? Tá vindo com a Mercedes Senhor, sabe dizer? Vim pela Maersk. Ainda dá aquele friozinho na barriga, né? Um transbordo de Santos, um transbordo de Itapuá, o negócio tem que rodar direitinho, porque se parar lá também a gente acaba travar, fica 15 dias lá parado. E acontece. Tá aí, né? Todo mundo tá chegando. Tá todo mundo preparado já. Daqui a pouco o Brasil é campeão e não chega painel de LED. Exatamente. Mas isso é muito interessante. E é interessante que mais que o cliente não nos escute 100% e faça aquilo que a gente fala, que a gente sugere, na verdade, né? Que a gente fala que a gente sugere, é interessante porque a gente coloca a informação na cabeça dele. Se ele tomar a decisão errada, infelizmente a decisão é dele. A gente não tem muito como controlar. Né? A gente tem que sempre tentar dar a assistência o melhor possível, mas o cliente é o tomador final da decisão. E aí eu falo para vocês com todo o coração, vocês têm que passar a escutar. Escutem, analisem, instruam, não tenham pressa. Uma das piores coisas que eu vejo no comércio exterior é a pessoa ter pressa em fazer as coisas, sabe? A gente tem que analisar, tem que ter calma, tem que buscar forma de baratear o teu processo. Então eu acho que essa atenção no todo é que faz a diferença para o processo ele realmente sair de forma saudável, né? Ter sucesso na operação. É seguir uma cadência para que não precise ter pressa no final, né? Então, se você consegue se planejar antes, esse caso do painel de LED, né? Ó, a gente já estava falando do prazo, então vamos tentar antecipar essa questão da produção, vamos tentar adequar essas partes mais importantes agora, dar um foco nisso aqui, porque isso aqui é mais importante agora, porque para que o produto esteja pronto, para quando chegar na data de embarque ideal, que você tem uma margem ali razoável, porque é um produto específico para uma data específica, para não existir essa urgência em cima da hora, porque se chegar atrasado aqui, já tiver começado a Copa do Mundo, é prejuízo grande, e já tem produtos inclusive vendidos. Que aumenta a pressão, né? Aumenta a pressão. Então, automaticamente, quem está comprando esse produto já não entende da logística internacional. Então, dependendo do que acontece, a compreensão ainda é muito menor, né? Porque não entende que pode se perder um transbordo, pode se atrasar um navio por algum motivo. Isso acaba que tem um impacto, né? E a gente tem que automaticamente transferir a linguagem da logística para a linguagem leiga para poder fazer com que as pessoas tenham compreensão, né? Lá em Recife, a gente tem alguns portos secos, né? A gente tem do aeroporto qual é o dele? Lá é Paclog. Aí lá no porto de Suape a gente tem Movecta e suporte. Exato. Como é que tu vê esse serviço acessório de terminais em Suape? Tu acha que está sendo bem trabalhado? A gente pode buscar desenvolver melhor esse tipo de tratativa para tentar buscar reduções de custos para o cliente. Vou te dar um exemplo, tem clientes meus que gostam muito de deixar no aeroporto de Recife e já mandar direto para a Paclog porque sabe que a armazenagem lá vai ser mais barata. A Paclog é a do terminal de carga do aeroporto. Sim, normalmente eles mandam para suporte. Pronto, para suporte, perdoe. Exato, para poder baratear o custo. Tu acha que cada vez mais esse tipo de serviço ele tem que ser desenvolvido para poder a gente buscar uma forma de reduzir custo, ou tu acha que é um serviço acessório que vai depender muito de caso a caso, vai depender muito de cliente para cliente, de agilidade no processo de embaraço? Ótima pergunta. Inclusive eu falo muito sobre isso. Eu vejo que Pernambuco tem uma carência grande de portos secos, tanto em Suape como um próximo aeroporto.
Não, a suporte ela já fica próximo de swap. Você sai do meio de Recife e vai para um sentido meio que oposto, né? E acaba que o custo, a diferença não fica caro, mesmo barateando em relação. Se a carga for sair rápido do aeroporto, acaba saindo mais barato. Sim. Mas se for demorar, aí o custo realmente aumenta, é melhor você transferir para a área. Então vai em relação prazo. E aí os terminais hoje em dia, eles têm muito problema em desovar a carga para armazém coberto. Então você não consegue espaço, você tem que alugar container vazio para poder transbordar a carga e não pagar demurge. Você tem também, então eu vejo que o atendimento já foi bom há 10 anos atrás. Hoje em dia deixam a desejar como um todo, exatamente por a alta demanda que eles têm, sim, né? Quando se trata de carga desovada, de manuseio de carga. Então, normalmente um porto seco, a especialidade dele é trabalhar com carga desovada, né? Sim, sim. E o terminal de container é trabalhar com container cheio. O terminal de container também sofre com essa questão de desova também, não tem espaço. Então, a gente tem sofrido bastante com isso e tem tido custo extra com essa questão do aluguel de container, tem que levar container vazio. Não consegue desovar, paga demurge. A gente tem tido, quando tem essa necessidade, né? Quando a carga ela dá um canal vermelho ou tem algum tipo de, principalmente alimento, que tem as inspeções aí da Anvisa, do mapa, aí você já vai com container reefer, depende da autorização desses órgãos para poder fazer esse transbordo para outro container, quando você aluga para poder não pagar. Não existe uma câmara refrigerada para armazenagem em swap também, então é outro problema. Então eu acho que sim, está precisando de investimento nessa área, e eu acho que quem quiser investir é uma boa iniciativa, vai ter, pelo que eu conheço do mercado, vai ter uma demanda lá. Perfeito. Meu querido, eu lhe agradeço demais, o bate-papo foi ótimo. Maravilha. A gente vai finalizar por aqui. Joia. E para você que está aí, segue a gente nas redes sociais, Santrans. Estamos aqui na Intermodal, passa aqui para visitar a gente. Obrigado.